Eu gostaria de compartilhar hoje sobre algo que é muito comum em tempos de crise. E estamos vivendo em crise. É sobre ansiedade. E agora? Estou ansioso. O que fazer? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, vamos ver o que o dicionário diz. Eu peguei do Google, né? E também de um site onde a psicóloga Michele Gonçalves escreveu um artigo. Aí ela dizia assim: a ansiedade é definida como uma excessiva agitação do sistema nervoso central, é uma sensação desprazerosa e semelhante ao medo. No site eu encontrei preocupação intensa, excessiva e persistente e medo de situações cotidianas. Podem ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço. Agora, por que nós ficamos ansiosos? Os efeitos da ansiedade, elas aparecem em situações reais ou imaginárias de ausência de controle. Ou seja, em toda e qualquer situação que você sente fora do controle. E isso impulsiona, né? São várias razões, controle em N situações. Agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Lá em Lucas, no capítulo 12, versos 25 e 26, diz assim: e qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então, aqui Lucas está relatando, puxa vida, você não pode aumentar, um côvado é uma medida, né? Você não pode aumentar a sua altura, isso está fora do seu controle. Se você não pode fazer uma coisa que está fora do seu controle, por que você vai se preocupar com outras que também estão fora de controle? Então, é algo que mexe muito com o ser humano, né? Nós somos acostumados, criados para controlar as situações. E quando elas estão fora do nosso controle, ela normalmente gera ansiedade. E é comum ficar ansioso? Sim, é comum. E, na verdade, se tornou um sentimento inerente a períodos de crise. E, inclusive, eu encontrei que antes da pandemia, o Brasil já era considerado um dos países mais ansiosos do mundo. Quer dizer, isso já fala contra nós, porque, quer dizer, nós normalmente temos motivos, né? Nosso país não é aquilo que a gente sonhou, mas ainda mais agora, nessa época de pandemia, essa época que estamos reclusos, que quer dizer, os serviços essenciais estão trabalhando, mas o serviço médico, tantos outros, e estão sujeitos a uma situação de falta de controle. Mas quem pode ficar em casa, recluso, também se sente ansioso, porque, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? Até a questão política do país, ela tem trazido uma polarização que muitas vezes consome nossas energias. Então, é uma situação normal, em crise, mas em algumas situações ela sai do controle, a pessoa fica assim realmente ansiosa, impedindo de tomar decisões, afeta o seu cotidiano. Mas vamos lá continuar a ver
o que a Bíblia nos diz sobre isto. E eu achei um versículo interessante, está lá em Isaías 8:22, que diz assim: e olhando para a terra, eis que havia angústia e escuridão e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Aqui eu achei bastante interessante que a ansiedade foi referida como sombra de ansiedade. E o que é sombra? Sombra é aquilo que você não vê direito, né? Só não tem sombra ao meio-dia, né? O sol está a pino, não tem sombra. O resto do dia, se você estiver andando durante o sol, evidentemente, à noite não tem também, mas há uma sombra. Então, é algo que você não vê tão claramente, é algo um pouco desconhecido, você sabe em parte, a incerteza do que virá te deixa ansiosa. Então, eu costumo dizer, né, que tudo que o homem descobre e inventa pela ciência, por todos os meios, eu até hoje vejo que a Bíblia descreve esse fenômeno, essa situação anteriormente, né? Então aqui está chamando sombras de ansiedade. Então realmente algo um pouco encoberto, algo que você não domina, está fora do seu controle. Também em Provérbios 12:25 fala de um sentimento. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Aqui a gente já vê uma solução. Uma boa palavra alegra quem está ansioso. O coração do ansioso fica abatido, porque você não sabe o que fazer. E aí, assim, é algo que a Bíblia já fala, ela já dá uma saída, né? E os psicólogos falam que a principal competência que a gente precisa, uma competência essencial para lidar com a ansiedade é a adaptabilidade. Então, a adaptabilidade é o quê? É se enquadrar na nova situação, no novo momento. E estamos diante desse desafio, né? É novo para todo mundo. Ninguém nunca imaginou uma situação como essa. Então eu creio que isso só pode ter vindo de Deus. Apesar que há muita morte, muita tristeza, mas é um momento de parada ou de modificação para aqueles que não podem parar. É uma mudança que ninguém imaginou. Então a gente pode pensar no mundo depois destes meses, né? Que a gente ainda nem sabe quando vai voltar ao normal. E que normal será esse? Certamente não é o normal com o qual estávamos acostumados. Então, lidar com a ansiedade vai demandar muito de nós, porque haverá caminhos novos, e o qual nós nunca trilhamos. Então, isso está exigindo de nós. Então, 1 de Pedro 5:7 nos diz: lançado sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a principal palavra aqui é confiança. Ainda que ela não esteja explicitamente escrita, mas lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, confiar que o Senhor Jesus está à frente, está vendo tudo. Ele é o único, eu creio, né? Por isso eu sou cristã, né? Que é o único que pode nos ajudar neste momento. Então, se você está em extrema necessidade, clame ao Senhor, peça socorro para Ele, que Ele pode ir aonde você está e aliviar o seu fardo e te ajudar a sair dessa. É algo que muitas vezes pode parecer difícil, mas não é. Você, na sua solidão, no seu momento, né,
bastante diferente de tudo que você já viveu, você clamar e falar: Senhor, me ajuda, eu não sei lidar com isso. Pode ter certeza que o Senhor acolherá o seu clamor, o seu chamado, o seu pedido. E aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Senhor, o Salvador, eles serão salvos. Você será conduzida a uma nova situação, que é ter o seu coração recriado pela palavra de Deus. Então, é uma sugestão. Aqueles que estão muito ansiosos, clame ao Senhor, porque Ele tem saída para nós. E especificamente em Filipenses 4:6, diz assim: não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. Então eu quero ressaltar aqui 3 palavras: oração. Então, você ora, é você conversar com Deus. Então você se relaciona com Ele. Então você vai confiar que Deus vai ouvir suas orações. A súplica, eu entendo como um pedido insistente, intenso, e que você não deve insistir de pedir. E ações de graça é o quê? Gratidão por estar vivo e poder respirar. Então não estejais inquietos por coisa alguma. Seja essas petições, suas inquietudes, tudo que você está sentindo, você pode colocar diante de Deus. Você leva até Ele e Ele vai trazer a resposta. E é interessante essa palavra aqui de ações de graça, por estar vivo e respirar. Eu queria lembrar de um vídeo que eu vi e a pessoa dizia que era sobre um senhor de 93 anos na Itália que conseguiu sobreviver ao coronavírus. E quando ele saiu do hospital, um hospital particular, a conta era muito alta. E ele começou a chorar. E os médicos, as pessoas que estavam ao redor, disseram: por que está chorando? É que você não pode pagar? Será que a gente pode fazer alguma coisa? Ele disse: não, eu estou chorando de emoção e de gratidão a Deus. Eu usei o respirador de vocês por alguns dias e eu tenho essa dívida enorme. E agora eu percebi que eu por 93 anos respirei de graça. Deus me deu a graça de estar vivo, de respirar de graça. Eu não devo nada por esses 93 anos. Então, eu estou chorando de emoção, porque apenas em alguns dias eu tenho essa dívida enorme. Imagina que dívida eu não teria com o Senhor. Então, esse é um evento que traz para nós aquilo que muitas vezes está no automático. A gente levanta e nem lembra que a gente está respirando, que está vivo, que isso foi uma bênção, que é uma graça de Deus. Mas agora, nesse tempo que muitos foram forçados a parar, outros a viver de uma forma muito diferente, respirar importa, respirar é importante, você está vivo. Então, precisamos ser gratos, ter ações de graças. E o outro versículo, que é o Filipenses 4:7, o versículo seguinte diz: se você orar, se você suplicar com ações de graças, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, veja bem, aqui faz diferença entre coração e sentimento. A gente sempre se refere, que o sentimento vem do coração. Eu não sei exatamente, como as coisas funcionam, mas quando se fala de ansiedade, todo mundo fala de um sentimento, de falta de controle. Mas, se você pedir ajuda ao Senhor, Ele vai te trazer. E Ele vai trazer a paz que vai guardar o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Então, como conclusão, o que eu gostaria de sugerir a vocês, não use esse tempo
para ficar envolvido em polarização política, né? Isso foi uma construção artificial. Mas vamos usar esse tempo para repensar nossa vida, para rever o que a gente fez até aqui, o que estamos fazendo, o que poderemos fazer. São tantos os desafios que se apresentarão daqui para frente. O que será que eu posso fazer? E confiando que se você clamar e buscar o Senhor, Ele vai te ouvir e vai te dar paz. Então, tipo eu mesma tenho vários picos de ansiedade, mas eu estou conseguindo lidar com isso. E a principal fonte que eu tenho para lidar com essa ansiedade é o Senhor Jesus, porque eu sei que Ele é meu Senhor e é também das pessoas que eu amo, é das minhas filhas, então Ele estará cuidando delas, Ele estará trazendo paz ao coração. E no caso não só das filhas, daquelas pessoas que você ama, que estão carentes neste momento de uma saída, uma solução. Então a minha sugestão é: busque ao Senhor, aquele que já o conhece, e aquele que não conhece, clame, busque, peça a Ele, e Ele vai te dar paz, a paz necessária para viver em tempos de crise. Então, tenhamos todos uma ótima semana e que o Senhor Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada.